Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu a nossa morte, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para nos garantir a vida eterna, para vivermos na presença do Pai Celestial, mas também nos deu a vida abundante, para que possamos desfrutar dela aqui neste mundo, nos nossos momentos de testemunho, perante aqueles que ainda não provaram a graça de Deus e do dom do Espírito Santo. Bem-vindos todos ao culto desta noite e desejamos toda sorte de bênçãos espirituais sobre a sua vida, a vida e a vida da sua família. Quero convidá-los para um momento de oração na presença do Senhor, nosso Deus. Vamos orar. Amado Senhor Deus, nosso Pai, nós lhe agradecemos o grande amor que o Senhor demonstrou por nós através de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Queremos lhe agradecer o privilégio de que, agora salvos pela sua graça, e vivendo embaixo da tua graça, podermos nos apresentar diante do Senhor, para lhe oferecer o culto que preparamos em espírito e em verdade, por reconhecermos que tu e somente tu és o único Deus vivo e verdadeiro, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e a nossa adoração. Senhor amado e Pai, lhe pedimos que tu faças que o teu Espírito Santo nos conduza em cada momento deste culto, para que sejamos abençoados espiritualmente e façamos tudo de acordo com a tua vontade e o teu querer. Ó Deus, adoraremos ao Senhor com cânticos, adoraremos com oração, adoraremos com a tua palavra. Por isso, dá-nos do teu sustento, das tuas provisões, para este momento de adoração do Senhor. Assim oramos, na certeza de que o Senhor nos dará as tuas sustentações e fará isso em nome do teu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele em quem nós temos o perdão para os nossos pecados. Amém. Vamos adorar a Deus com cânticos. O Ministério de Música e Culto nos conduzirá neste momento. Vamos adorar. Louvor darei ao homem para
naquela cruz. Somente um Deus assim, eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo me darei. Somente a um Deus assim, eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo me darei. Ao Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive, renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Vamos lá, só as mulheres, hein? Deixa o seu trono e toda a sua glória pra ser humano, um servo sofredor, tão rejeitado e tão maltratado. Que amor é esse, um povo tão imerecedor? Não quis dominar nem julgar, somente nos mostrar o verdadeiro amor. Jesus se entregou, vitória conquistou, foi lá naquela cruz. Hoje estamos livres, temos livre acesso ao Pai por Cristo Jesus. Vamos bem alto cantar. Somente um Deus assim, somente um Deus assim, somente um Deus assim. Somente um Deus assim, somente um Deus assim, somente um Deus assim. Somente um Deus assim, somente um Deus assim, somente um Deus assim. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive, renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Muito bem, agora nós vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Gálatas. Esta é a 22ª semana em que estamos refletindo, pensando, estudando a carta aos Gálatas para, dentro das razões pelas quais esta carta foi escrita, como é que nós podemos viver embaixo da graça de Deus, e isso significa viver acima de toda e qualquer lei, de toda e qualquer postura, como vivermos neste mundo embaixo da graça de Deus. Gálatas 3, versículo 19 até o 29. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um.
Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, isto é, a lei. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Meus queridos, queremos começar o estudo, a mensagem desta noite, olhando para o texto que lemos, as duas perguntas que o texto nos faz. A primeira, que está no versículo 19, qual era o propósito da lei? O próprio texto responde dizendo que o propósito da lei era mostrar ao transgressor a sua transgressão. Mostrar ao transgressor que ele fez o que não devia, passou por cima daquilo que não devia ter passado, desprezando a instrução bíblica. E a segunda pergunta está mais abaixo. A lei fazia oposição à promessa de Deus? Não. De modo nenhum a lei veio para se opor à lei. E é aí que vem o estudo desta noite. Sobretudo, nós vamos nos centralizar em 2 versos hoje para continuarmos no próximo estudo. O primeiro verso é o verso 23. Lá diz assim: antes que viesse a lei, antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Vamos lá. Interessante que a presença do artigo definido a neste verso 23,
antes da fé, leva alguns estudiosos a pensarem que a referência é ao ensino objetivo da nova aliança, como está lá no finzinho da Bíblia, na carta de Judas, antes do livro do Apocalipse, no versículo 3, a carta de Judas diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, admoestando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos salvos, aos crentes, aos que se tornaram filhos de Deus. É interessante que, embora essa ideia de alguns estudiosos pensarem que a presença do artigo definido no verso 23 é referência ao ensino objetivo da aliança, essa ideia se encaixa no esquema do versículo. Pode ser que fé aqui tenha um uso subjetivo, como no capítulo 3, versículo 22, que diz: Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Fé em Jesus Cristo. Qualquer uma dessas pessoas, qualquer uma dessas interpretações aponta para o mesmo momento histórico que é o primeiro século depois de Cristo, quando aconteceram o ministério de Jesus e o estabelecimento da sua igreja aqui na face da terra. Antes desse tempo, os judeus estavam sob a tutela, a custódia, sob o impacto e a responsabilidade da lei. Aquela lei que Deus deu a Moisés. E nela eles estavam encerrados, encarcerados. Para essa fé que no futuro haveria de revelar-se. Ou seja, a lei era um meio de fazer os judeus serem conduzidos ao que viria no futuro, ao que seria revelado lá na frente, que era a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As expressões usadas sob a tutela da lei, e também a expressão encerrados, no verso 23, podem se referir a um tipo de confinamento, a um tipo de prisão, ou limites, para que os judeus vivessem ali naqueles limites, porém olhando para a revelação que poderia acontecer a qualquer momento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que é que os judeus então fizeram? Fizeram da lei um fim em si mesmo. E a vida inteira
a lei. E aí, quando Cristo é revelado, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, eles estavam cegados por causa do que eles, da maneira como eles usaram a lei. É por isso que pode ser que a lei estivesse sendo retratada num sentido mais figurado, como se fosse um carcereiro cuidando dos prisioneiros. O termo usado no verso, que é a palavra tutela, condiz com o uso romano de prisões, principalmente para o confinamento de prisioneiros até a prescrição legal de suas causas judiciais. Você lembra-se que quando Paulo e Timóteo e Silas foram presos, do lado de fora ficou o carcereiro, vigiando dia e noite, para que eles não saíssem da prisão. Isso ilustra qual era a função da lei. Os judeus deveriam viver a vida nos limites da lei, porque a lei era o carcereiro dos judeus, que estavam encerrados e sob a tutela da lei. Num certo contexto, estas palavras, elas podem estar relacionadas ao papel de aio, ou de guardião, citado nos versos 24 e 25, que dizem: assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, isto é, da lei. O verso 24, nele o apóstolo Paulo continuou o pensamento do verso 23, dizendo assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A palavra grega traduzida por aio é tutor. Ela é composta por pais e crianças e líderes. Significa literalmente, a lei significa literalmente um líder de crianças. Eu explico isso para que você entenda melhor. Mas antes da explicação, veja bem. Outras versões traduzem o termo por guardião e não tutor. O termo tutor era tipicamente aplicado a um escravo doméstico de uma família. E esse escravo, ele era, assim que o bebê era desmamado e já andava, e comia alimentos mais sólidos, e entrava e começava um processo didático de instrução no seu crescimento, era colocado um escravo para orientar essa criança
até que chegasse à idade jovem. Até que atingisse a maturidade. Ou até mesmo era um processo de discipulado. Não era o pai e não era a mãe que fazia esse trabalho de educar, formar e aculturar uma criança, um filho ou uma filha. Isso era dado a um escravo. Esse trabalho, então, ele não era um professor, e sim aquele que acompanhava a criança nos seus estudos e servia de guia moral, protetor e até às vezes de disciplinador sério. É interessante esse aspecto, porque na verdade isso vai mostrar como que era feito um trabalho de discipulado em família. Em família. Aquele tutor recebia o filho para trabalhar durante anos a fio os aspectos fundamentais da vida da criança no lado moral, no lado intelectual, acompanhando e até nas questões de disciplina. O costume de se usar tutores remonta pelo menos ao século V antes de Cristo, tendo provavelmente a sua origem na Grécia. Foi amplamente usado tanto pelos romanos como pelos gregos. E é possível que até alguns judeus ricos tenham aderido a esta prática. O escravo acompanhante cuidava dos interesses do menino livre depois que ele deixava de ser cuidado pela chamada na época ama seca, que era uma mulher que cuidava da higiene, das roupas, das brincadeiras e tudo mais da criança. Quando se encerrava esta fase, então a criança era entregue nas mãos de um tutor que era um escravo que pertencia à família. Naturalmente, um escravo com certa qualificação. Era um trabalho realizado em período integral. O tutor, o tutor, acordava a criança pela manhã e a colocava na cama à noite. Esse escravo, ele era responsável por ensinar ao menino boas maneiras, como se sentar, como caminhar corretamente, como levantar-se na presença de pessoas idosas ou mais velhas, ensinar a não comer demais e também, pasmem vocês, o tutor ensinava a criança até a não ser muito barulhenta. Se o menino fosse desobediente, o tutor ou escravo acompanhante tinha inclusive a autoridade dada pelos pais do menino para surrá-lo com um chicote ou até mesmo com uma vara. Ao levar o menino à escola, que era também tarefa desse tutor,
O tutor carregava seus materiais de escrita, carregava os livros de leitura e estudo, e às vezes até o instrumento musical, porque a criança era instruída na sua capacidade musical. Talvez uma lira, uma flauta, enfim, algum instrumento que desenvolvesse a habilidade musical daquela criança. Interessante esse procedimento naquela época. Então, o escravo, ele chegava na escola com a criança, com o menino, e ficava esperando até que a aula terminasse, ou numa sala especial só para tutores, esperando então a aula terminar, para que pudesse conduzir a criança de volta para casa. Após a aula, o tutor acompanhava o menino de volta para casa e fazia a criança recitar o resultado das lições tidas na escola, para verificar se o aprendizado tinha chegado na criança e ficado. Enquanto o menino fosse menor de idade, o escravo acompanhante impunha uma restrição à sua liberdade, até que, com a chegada da maioridade, ganhava a confiança de fazer uso da sua liberdade, porém com responsabilidade. A criança ficava sob supervisão do tutor desde os 7 anos, aproximadamente, até o limiar da adolescência e da juventude. O momento exato em que essa relação terminava tinha base por o tempo pré-determinado pelo pai da criança. Se você passar aí seus olhos em Gálatas capítulo 4, no versículo 2, lá diz assim: mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Pelo Pai. Ou seja, no processo de educação da criança, a palavra final de quando este processo terminava era do pai, não era do tutor. O pai é quem determinava quando esse tempo se encerrava. Quando o jovem atingisse a maturidade ou a maioridade, ficava livre da supervisão do seu tutor. Interessante essa cultura dos gregos, dos romanos, e também a cultura dos judeus nesse sentido. Ainda que mais os gregos, mais os romanos do que os judeus. Porque para o judeu, esse processo, na maioria dos casos, era desenvolvido pelo próprio pai da criança. Eu quero dizer a vocês que é útil a descrição dos tutores. Porque quando um menino deixa de ser uma criança
e começa a ser um adulto, esse menino é liberto de seu tutor moral e do seu professor. Deixa de se subordinar a uma autoridade formadora, formativa, e está autorizado a seguir o seu processo de vida, o caminho que ele há de trilhar a partir daquele momento. E eu fico aqui comigo imaginando, se não é isso que deveria acontecer, ao invés dessa libertinagem, dessa liberalidade que não tem orientação, não tem controle, não tem parâmetro, não tem ninguém que diga o que é sim, o que é não, o que é talvez, ainda não, o já pode, etc, etc, etc e tal. E aí no que está virando a sociedade já de muitos anos para cá, nesse negócio, nessa coisa que nós podemos contemplar com os nossos olhos, e projetando isto para o futuro, o caos simplesmente se estabelecerá mais do que já está. Meus amados, quando o adolescente era liberado de seu tutor pelo pai dele, não deveria esquecer, ou o adolescente não deveria esquecer ou ignorar os princípios elementares que tinha aprendido até ali. Então, como nós vamos prosseguir no próximo estudo, eu quero concluir por hoje com base nos versos 23 e 24, dizendo 3 coisas. A primeira, a lei exerceu uma função importante na medida em que preparou o povo para a fé em Cristo. Como é que nós chamamos isso? Maturidade. Mas o que aconteceu quando Jesus veio? Os seus não o receberam. A segunda coisa é que a lei instruiu os judeus sobre o caráter de Deus, e essa mesma lei acusou os judeus de que eles eram pecadores. Por isso que quando a gente pega os 10 mandamentos da lei, começa falando da relação entre o judeu e Deus. Depois entra na instrução sobre o judeu nas suas relações interpessoais, para se tornar homens maduros, que amassem a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todo o poder. O que é que os judeus fizeram? Imagens de escultura para adorar, que já tinha sido proibido na própria lei. A lei era para proteger a vida, e não para tornar os judeus justiceiros de si próprios. Voltaremos a falar sobre isso. E em terceiro lugar, estes aspectos importantes foram necessários para conduzir o povo para a salvação.
através do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Por isso a Bíblia vai nos dizer que quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem um filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A Bíblia vai dizer que não há um justo, nenhum sequer sobre a terra. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas também vai dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe. Valorize a salvação que de graça e pela graça você recebeu. Hoje não precisamos da lei, mas precisamos da fé, e sobre isso falaremos nos próximos estudos. Porque a lei se revelou insuficiente, incapaz de fazer o que a fé é plenamente capaz de fazer. Porque se sem fé é impossível agradar a Deus, pela fé em Deus tudo é possível. Deus te abençoe e a sua família. Seguiremos com esse estudo, verso 25, na semana que vem. Vamos adorar a Deus com mais um cântico neste culto. Adoremos. Seu
Muito bem, voltamos agora para nosso momento de oração. Eu quero orar por você, eu quero orar por sua família, eu quero orar pela sua saúde, eu quero orar pela nossa igreja, pelos nossos missionários. Eu quero orar pelos que estão passando por um momento difícil em razão da pandemia. Eu quero orar para que um poder e a graça de Deus se manifestem aqui na terra, em relação a esses momentos difíceis que estamos vivendo. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Pai amado e eterno, mais uma vez nós lhe buscamos em oração porque sabemos que o Senhor existe. O Senhor não é uma invenção da nossa cabeça. O Senhor é Deus vivo, verdadeiro, real, que é transcendente, mas é imanente. O Senhor é presente. O Senhor mesmo disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E é isto que estamos fazendo agora, Pai. Lhe buscando para conversarmos com o Senhor acerca de assuntos daqui da terra, assuntos da nossa vida. Pai, eu quero lhe pedir as manifestações do Senhor sobre todos os que estão participando deste culto. O Senhor conhece a vida, as carências, as necessidades, os desafios, as pecaminosidades. O Senhor conhece tudo sobre todos. E por isso, Pai, lhe pedimos: estende tuas mãos de poder para intervir na nossa vida aqui neste mundo. Pai, eu quero lhe pedir pelos enfermos. Qualquer que seja a enfermidade, derrama o bálsamo da tua graça para curá-los, física e espiritualmente. Eu quero pedir ao Senhor pelo Brasil, pela liderança política, pela liderança judiciária, pela liderança legislativa do nosso país. Senhor Deus, manifesta-te poderoso e glorioso sobre essas lideranças, para que eles saibam que há Deus nos céus que se manifesta na terra. Quero lhe pedir, Senhor, pelas eleições no Brasil que teremos no final deste ano. O Senhor sabe de todas as coisas. Intervém, Senhor, nessas eleições, para que o seu nome seja glorificado. Pai, eu quero lhe pedir pelos missionários da nossa igreja, pelas frentes missionárias da nossa igreja. Eu quero lhe pedir por aqueles que ainda estão receosos de voltarem à comunhão na igreja, em razão desta pandemia, Senhor. Pai, eu quero lhe agradecer pelo ministério de comunicações que tem sido tão importante na vida da tua igreja, para fazer que a mensagem, até cultos, celebremos através da tecnologia da informação. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, porque as suas misericórdias duram para sempre. Muito obrigado, porque onde abundou o pecado, tem superabundado a tua graça. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo culto desta noite, e lhe pedimos que o Senhor nos guarde do mal, nos livres do mal. Muito obrigado pela tua bondade e pelo culto desta noite. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tenham todos uma boa noite.
Fique na graça. Fique na paz. Viva embaixo da graça de Deus. Deus te abençoe. E até o próximo encontro. Tchau.